Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai resolver uma questão da UMG do ano de 2023. E essa questão eu tô em desacordo com o gabarito oficial da UMG, tá? Já para te avisar antes de mais nada que eu vou chegar num gabarito que é diferente do gabarito oficial. Então assista o vídeo se você tem ciência disso, beleza? Vamos lá. Para começar, ele fala que um fabricante deseja confeccionar um relé fotocélula que seja acionado por frequências de luz visível, azul e violeta. Para tal, precisa testar 3 metais indicados na tabela e verificar sua eficácia. Após os testes, o fabricante pode concluir o quê? Para acionar esse relé fotocélula, é preciso que seja emitido alguns elétrons por conta da luz. E como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, antes de mexer na parte de função trabalho e efeito fotoelétrico, a gente vai calcular o valor dessas frequências de modo que a gente tenha o valor delas em Hertz. As frequências do azul, né? Elas serão. Deixa eu colocar aqui os dois valores. A gente vai ter, para o azul, é 669 terahertz. O tera, ele é um prefixo que vale 10 elevado a 12. E dito isso, a gente vai ter que a frequência mínima vai ser 606 vezes 10 elevado a 12 hertz, enquanto que a frequência máxima vai ser 669 vezes 10 a 12 hertz. Agora, para o violeta, a gente vai ter que para o violeta, a frequência mínima vai ser 668 e a máxima 789. Então, a frequência mínima para o violeta é 668 vezes 10 a 12 hertz. E a máxima vai ser 789. 789 vezes 10 a 12 hertz. Outra coisa que é importante falar é que a constante de Planck faltou um detalhezinho aqui nela. Ela é elétron-volt vezes segundo. Tá bom? É importante colocar essa unidade aqui só para ficar redondinha a questão. E aí, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa que para acionar esse relé fotocélula, a energia da luz precisa ser maior do que a função trabalho do metal. O que é a função trabalho? É a quantidade de energia mínima que você precisa ter para arrancar um elétron daquela superfície metálica. Então, por exemplo, eu preciso de 2,28 elétron-volts de energia para a gente poder arrancar um elétron do sódio, por exemplo. E aí, com isso, a gente precisa calcular o valor da energia máxima e mínima de cada luz. Para poder calcular a energia, da luz, a gente vai usar a expressão, que é a constante de Planck, dada por H, vezes a frequência. Fazendo a substituição, a gente vai ter, para a luz azul, vamos escrever aqui, mínimo. O valor mínimo de energia vai ser justamente, vou botar 2 pontos aqui, vai ser a energia, vai ser a constante de Planck. Quanto que é a constante de Planck? 4,1 vezes 10 elevado a menos 15 vezes o valor mínimo da frequência, que é 606 vezes 10 a 12. Uma coisa que você pode fazer é colocar isso aqui em notação científica, andando com 2 zeros para cá. Mas não tem problema, você pode fazer a multiplicação também. Fazendo um produto de 4,1 com 606, a gente vai encontrar 2.484,6. E fazendo o produto de 10 a menos 15 com 10 a 12, ele vai dar 10 a menos 3. Por quê? Repete a base e soma os expoentes, Então, vai ficar 10 a menos 15 mais 12. E aí, dito isso, deixa eu escrever bonitinho, menos 15 mais 12.
a gente vai ter, então, que a energia vai ser 2.484,6 vezes 10 a menos 3. E aí a gente pode andar com 3 casas para a vírgula para a esquerda, para a gente ter o seguinte, a gente andando com 3 casas da vírgula para a esquerda, a gente vai transformar em notação científica, e isso faz com que a gente tenha 2,484 meia vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 3. Esse 10 à terceira com o menos 3, quando a gente multiplicar, eles vão meio que simplificar um ao outro. Então, a gente calculou a energia mínima em elétron-volts e a gente vê que o azul, tendo um valor mínimo de energia de 2,4846, ele consegue, né? O azul ele consegue acionar o lítio, que precisa de 2,3, e acionar o sódio. Poxa, com o valor mínimo de energia, você já consegue ativar o sódio e o lítio. Legal, Luiz. E aí, cara? O bário ele consegue? A gente vai fazer a conta. Vamos lá. Fazendo com 669, o que a gente vai encontrar, né? Calculando o valor máximo de energia, fazendo o mesmo procedimento, a gente vai ter aqui, ó, o máximo. Agora, a gente tem que fazer aquela continha. A gente, então, vai ter a constante de Planck, 4,1 vezes 10 a menos 15, só que agora vai ser 669 vezes 10 a 12. Fazendo essa conta um pouquinho mais rápido, gente, o que a gente vai encontrar? Se você fizer essa conta, prometo para você que você vai acabar encontrando 2,74 elétron-volts. Então, o azul, ele ativa, quando está no máximo, o valor de 2,74. Então, significa dizer o seguinte, o azul, às vezes, ativa o bário, mas não são todas as frequências de azul que ativam o bário, né? Somente as frequências mais altas, as frequências mais baixas vão ativar sódio e lítio. Então, todas as questões do relé fotocélula, né? A gente só consegue ativar sódio e lítio na maioria dos casos. A gente não consegue ativar o bário, beleza? E aí, o que a gente precisa fazer? Se a gente for olhar o violeta começa da onde o azul parou e vai até 789. Observa que o violeta ele tem valores muito maiores do que os valores de frequência da luz azul. Significa dizer que o violeta ele consegue fazer tudo que o azul consegue fazer. Então, o que vai acontecer? A gente consegue, então, com o violeta, um valor de energia maior que 2,74 na maioria dos casos, né? Como assim de 668? A gente pode aproximar isso aí. Mas, independente disso, o violeta consegue ativar os 3 metais. E aí, o que a gente pode concluir dessa brincadeira toda? Então, significa dizer que com o violeta, né? Vou botar aqui, o violeta, ele ativa geral, né? Ele consegue ativar o sódio, o bário e o lítio. Enquanto que o azul só ativa 2 em boa parte dos casos, né? O azul, ele vai ativar o sódio e o lítio. Na maioria dos casos, né? Ele nem sempre ativa o bário. Ele nem consegue fazer isso sempre. E aí começa o nosso problema. Porque na letra A, que é o gabarito, ele fala, né? Somente o bário pode ser usado para confeccionar o relé fotocélula. Observa que o bário ele tem o maior valor de função trabalho. E nem sempre, né? O azul ele vai conseguir ativar. Então, o bário, na verdade, nem sempre vai poder
ser usado. Com isso, a opção A ela é descartável. Descartada, pelo menos para mim, mas é o gabarito oficial da UMG. Agora, vamos olhar as outras 3 opções. A letra B fala: os 3 metais podem ser usados para confeccionar relé fotocélula. Se fosse violeta, beleza, essa opção estava certa, mas o azul não consegue fazer com os 3 metais. Então, não dá. A letra B está fora porque o azul não consegue. A letra C fala que somente o lítio e o sódio podem ser usados para confeccionar relé fotocélula. E isso está certo. Na letra D ele fala que somente o sódio. E não, o lítio também, porque a frequência mínima do azul consegue ter energia maior do que a função trabalho do lítio, né, que é 2,3. Com isso, o meu gabarito é a letra C, discordando do gabarito da UMG. Tudo bem? Então, essa foi a nossa resolução. Eu até tinha separado aqui para a gente fazer o cálculo de energia máxima e mínima do violeta, mas vai ser um cálculo que não precisa, tá bom? Então é isso. Se você discorda de mim ou se você acha que essa questão precisa de um comentário extra, fique à vontade para usar o canal aqui embaixo para comentar e a gente discutir à vontade sobre isso, se necessário. Um grande abraço, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.